núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes assinalou os 107 anos após a Batalha de Lali, com registro ainda para a evocação do Dia do Combatente, iniciativa que decorreu junto ao Monumento aos Combatentes na Vila Barquinhense, onde estão os restos mortais do soldado curado, o primeiro a cair em combate na Primeira Grande Guerra. Perante o desfilar de diversas entidades que desta forma prestaram homenagem a quem muito deu pela pátria, registro para a intervenção de Luís Moita, presidente do núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes, que referiu que os soldados foram para uma guerra que não queriam. As minhas palavras hoje são dirigidas aos nossos antigos combatentes. Cumprimentar todos que, durante uma parte importante da sua juventude, foram alistados para combater em condições tão fortemente adversas, assim como todos os familiares e amigos presentes nesta cerimónia. Vila Nova da Barquinha tem um monumento ao combatente digno para lembrar os filhos desta terra que foram à guerra por imposição do governo de então. Partiram por uma guerra que não queriam e foram profundamente penalizados nos seus sonhos e projetos familiares, profissionais e pessoais, ficando marcados para toda a vida pelos momentos vividos. Desde o século XII que podemos questionar quais as guerras que se justificaram e quais as que podiam ter sido evitadas. E na história recente, nomeadamente no ultramar, período histórico também para a nossa comunidade, houve a necessidade e a obrigação de manter a unidade territorial do país. A guerra travada em África entre 1961 e 74 foi sustentada pelo princípio político da defesa daquilo que a governação considerou território nacional, baseado no conceito de nação pluricontinental e multirracial. O governo de então, com Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, sempre foi insensível às vozes de reprovação que vinham dos quatro cantos do mundo, pelo facto de Portugal não reconhecer os seus princípios inalienáveis consagrados no direito internacional, da autodeterminação e da independência das colónias ultramarinas. Pais, mães, esposas e filhos viram partir para a guerra os seus entes queridos, na flor da idade. Deles ficaram sonhos e projetos adiados, à espera de melhor oportunidade, à espera do dia do regresso a casa, com base nos sonhos e esperanças criadas com o 25 de Abril, que pelos mais diversos motivos não se puderam concretizar para os jovens combatentes. Não lembrar e homenagear o sacrifício que os combatentes de Vila Nova da Barquinha e entroncamento seria uma ofensa e uma intolerável amargura para quem deu o melhor de si mesmo e, alguns, o bem mais precioso que tinham, a sua própria vida. Queremos, por isso, respeitar e homenagear a memória daqueles que, em nome de identidade nacional e ao serviço de Portugal, passaram momentos que dificilmente esquecerão e dos que deram à pátria o seu sangue generoso. Para todos os combatentes e, sobretudo, em memória dos que cá partiram, todos, sem exceção, serão para sempre imortalizados pelos símbolos que estão escritos em vários memoriais espalhados pelo nosso país em sua honra, um dos quais se encontra aqui à nossa frente. Serão recordados com saudade e reconhecimento pelo serviço prestado à pátria e ao país, porque um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é um povo sem futuro. Também o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, recordou aqueles que tombaram no campo de batalha, acrescentando que os tempos são de tensão permanente entre a construção de memória para uns e de esquecimento para outros. Tenho muita honra em vos receber junto ao Monumento dos Combatentes de Vila Nova da Barquinha, uma tensão permanente entre a construção da memória para uns e a intenção do esquecimento para outros. Mas hoje comemoramos o Dia do Combatente e dos 107 anos da Batalha de Lali. É meu dever manifestar aqui, em meu nome pessoal e em nome do município que aqui represento, o enorme gratidão a todos aqueles que pereceram na pátria na Primeira Guerra Mundial. Revivo, portanto, António Gonçalves Curado, o primeiro soldado a morrer em França, a Primeira Guerra Mundial, natural deste concelho e aqui sepultado. Neste momento em que, comovidos, nos inclinamos em sinal de profundo respeito perante a memória de António Gonçalves Curado, queremos também ter um pensamento de sentido de reverência para todos os seus camaradas, que tombaram para sempre nas terras da Flandres, nas terras ardentes da África, do ultramar, nos diversos continentes e no mundo, e os que no século XXI acompanham o rastro de devoção à pátria, aos princípios e valores constitucionais, batendo-se em suma com abnegação pelos direitos fundamentais do homem, pela dignidade e no valor da pessoa humana, pela igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim como na defesa das nações, grandes e pequenas, no respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de direito internacional, pelo progresso social e melhores condições de vida dentro de um conceito mais amplo de liberdade. E neste último parágrafo citei o preâmbulo da Carta das Nações Unidas de 1945, que nos últimos tempos tão maltratada tem sido por alguns povos.
A todos os bravos soldados de Portugal quero manifestar o meu afeto, o meu agradecimento pela inescindível lição de portuguesismo que nos legaram e nos continuam a legar. Uma bela lição devemos transmitir aos mais novos, a todos aqueles que amanhã ocuparão o nosso lugar por força da lei da vida, ou, parafraseando Luís de Camões, aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Que nós todos sejamos exemplo dos nossos mortos e que nunca possa dizer-se que no nosso coração alguma vez houve ingratidão. Quero aqui honrar e exteriorizar o meu profundo pesar pelo falecimento de Carlos Matos Gomes, também conhecido por meio literário por Carlos Valferraz, que hoje vai a sepultar. Nasceu em Vila Nova da Braquinha a 24 de julho de 1946. Dizia ele: a minha naturalidade é a Braquinha e a minha identidade é o Ribatejo. Carlos Matos Gomes distinguiu-se ao longo da vida no exército português, participou ativamente da Revolução dos Cravos e integrou a Assembleia das Forças Armadas. Durante a Guerra Colonial cumpriu 3 missões em Angola, Moçambique e Guiné, nos comandos. Ficou ferido em combate. Foi condecorado com as medalhas de Cruz de Guerra de primeira e segunda classe. Foi condecorado com a Cruz de Guerra de primeira e segunda classe. Como autor, assinou vasta obra literária. A sua recente obra, Geração D, por motivos de saúde não conseguiu apresentar no Sardual um Rome que o substituísse. A geração da democracia, da descolonização, das doutrinas, do doutrinar, da discussão, da dialética, do desmistificar. Uma geração que viveu sob o regime de doidos do Império e que deles se libertou. Através da escrita, deu voz às memórias e às feridas da guerra e refletiu de forma crítica e profunda sobre a sociedade portuguesa. No parterre, dia 13 de junho de 2022, foi condecorado com a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro, em reconhecimento da sua notável carreira e do seu forte vínculo à sua terra natal. Neste momento de dor e despedida, o município de Vila Nova da Braquinha endereça à família, amigos e admiradores, as mais sentidas condolências, enaltecendo a memória de um braquinhense ilustre, cuja vida se pautou pela coragem, pelo talento e pelo inabalável compromisso com os valores da liberdade e da cultura. As lutas de António Gonçalves Curado e de Carlos Matos Gomes, disputas de ideais justos, não serão esquecidas, não foram em vão. Portanto, com um sentido de responsabilidade, temos todos, mas todos, o dever de nos preocuparmos com o futuro e de sermos soldados de Portugal. Continuaremos a honrar a pátria, porque a pátria nos contempla.